Olá! Vamos falar hoje sobre uma fonte de sofrimento dentro da jornada, não só dentro da jornada de Chamas Gêmeas, mas da vida, que é sobre a resistência. A resistência ela vai aparecer de várias formas e hoje a gente vai falar sobre a resistência ao crescimento, resistência ao processo, resistência ao que é tudo isso que a gente vive. Essa resistência, geralmente já começa ali quando a gente tenta enxergar a dinâmica com os olhos do mundo material, de querer que ela caiba nas mesmas réguas de qualquer outro relacionamento, de qualquer outra dinâmica que a gente vê aí fora, né? De querer que ela faça sentido pela lógica de quem ainda não se rendeu ao que realmente ela é. Eu entendo que isso não é fácil, porque é genuinamente desafiador se manter num lugar mais amplo, quando tudo ao redor puxa a gente para o concreto, para o imediato, para o que pode ser medido, controlado. Isso é humano e faz parte. Só que a resistência, ela vai aparecer de formas que a gente não reconhece, nem sempre reconhece. Ela aparece quando a gente resiste ao crescimento que a dinâmica pede. Esse aqui é o maior de todos, o que eu mais vejo acontecendo nos atendimentos, principalmente quando eu atendo pessoas que estão em relação de chamas gêmeas. Geralmente a raiz de todo o sofrimento ali é na resistência. Veja, a vida é uma grande e constante evolução. A não ser que você decline desse convite do despertar da consciência, a não ser que você escolha fazer parte de um grupo que vive no automático, que não quer olhar para nada disso, que vive ali dentro das grandes massas, sempre vai haver a necessidade de se manter em constante crescimento. Essa é a nossa natureza. A natureza da vida, da consciência, que é infinita, e sendo infinita sempre vai ter espaço para o trabalho, é crescimento. Mesmo assim, ainda que você queira viver no paradigma dessa grande massa, no automático, na famosa zona de conforto, ainda assim, a vida vai te provocar de tempos em tempos a crescer, a sair dela, a sair do automatismo. E eu sei que dentro do coletivo de chamas, a gente cansa de ouvir isso. Parece que tem sempre mais alguma coisa para fazer, sempre tem mais uma camada, mais um processo, mais um trabalho acontecendo. Eu entendo esse cansaço. Só que, e se a gente mudar a forma de olhar para isso? Sim, a vida é progresso. Essa é uma das leis universais, não dá para a gente lutar contra isso. Se você não está em movimento consciente de crescimento, você ainda vai ser provocada pela vida, pela dinâmica que vai continuar batendo na tua porta até você abrir. A diferença é que quando você resiste, você sofre. E quando você se rende a isso, você cresce. E o que precisa haver aqui para isso funcionar é o amor pelo processo. É um amor incondicional pelo teu próprio desenvolvimento, pela lapidação da tua consciência, da tua autoimagem, da sua realidade. Porque quando a gente se envolve com isso de uma forma amorosa, a gente entra em paz com o processo inteiro. A gente para de brigar com esses convites de crescimento que a dinâmica traz. Porque a dinâmica, ela vai trazer, antes de tudo, um convite à maturidade consciencial. E a gente chega num ponto de muito adultecimento, quando a gente olha para a vida e fala, ok, é isso. Faz parte da vida crescer. Faz parte da vida fazer um trabalho aqui, em um determinado patamar. Terminou esse trabalho aqui, a gente avança para um outro. É uma nova etapa de trabalho. Veja, se não é assim o tempo inteiro, desde que a gente nasceu. Desde que a gente nasceu que a gente trabalha em alguma coisa, em termos em nível físico, de consciência, emocional, espiritual, sempre há uma evolução. Então, para que resistir? Para que brigar tanto com esse convite aqui a dinâmica traz de crescimento? O convite aqui é para a gente se tornar uma versão mais expandida da gente mesmo. Eu sei, crescer dói, crescer existe, soltar versões antigas, crenças antigas, formas antigas de pensar, de viver, tudo exige uma mudança total, completa.
De novo, essa é a nossa natureza. Quando não há o crescimento, a vida vai te empurrar de todas as formas possíveis e imagináveis. É a famosa torre, né, da carta do tarô. Ela vai cair se você estiver resistindo a fazer o que precisa ser feito. Então, assim, essa resistência, ela vai, apesar de ser chatinha pra caramba, quando a gente toma consciência disso, ela vai fazer o papel de contraste. Isso é muito bom, porque daí ela com a mínima reflexão, com um mínimo, uma mini autorreflexão, a gente começa a perceber onde que a gente está resistindo no nosso processo, dentro e fora da dinâmica. O que a gente está sendo convidada a fazer e a gente está resistindo até dizer chega. Porque é muito difícil mudar, mas é muito difícil se manter no mesmo lugar. É a dor do crescimento, né? A gente conhece isso daí. A mente, ela vai resistir porque o novo é desconhecido e o desconhecido assusta. Ela aparece quando a gente esquece do amor incondicional e começa a cobrar do outro um movimento, por exemplo, quando a gente coloca o processo do outro no nosso próprio tempo, na nossa própria expectativa. Então, resistir ao nosso processo e também ao processo de cada um. Resistir à natureza soberana dessa dinâmica, onde cada consciência tem o seu próprio ritmo de despertar. A resistência, ela aparece quando a gente aceita intelectualmente que é uma chama gêmea, mas resiste a viver como uma. É aquele famoso, a gente sabe, mas não se rende, não vive como aquilo. E aí está o ponto central. Tudo aquilo que a gente resiste, a gente alimenta. A resistência, né, o fato de você não querer olhar para aquilo, de não querer se desenvolver, não vai dissolver aquele convite. Ela vai manter, e aquilo tende a crescer. Aquela dor da resistência, ela tende a crescer. Ela cria separação, não só do nosso complemento, mas da gente mesmo, da nossa própria missão. Então, assim, antes da gente fazer uma pequena oração, eu quero te falar o seguinte: essa resistência, ela não mora no coração. Olha que interessante. Você pode fazer até um exercício aí agora e sentir. Diante disso que eu tô falando, tu já consegue sentir aonde que tá as tuas maiores resistências? Você vai perceber que geralmente não estão no coração. O coração não resiste. Ele sente, ele sabe, ele reconhece desde o início. Quem resiste é a mente. É ela que vai analisar, que vai questionar, que vai proteger, que vai querer controlar. É ela que levanta essas barreiras, que vai reverberar no emocional, no físico. Mas geralmente começa ali. Se você fizer esse exercício um segundinho agora e respirar fundo e tentar perguntar pro teu coração: ao que você resiste? Provavelmente você não vai ouvir resposta nenhuma, você vai ouvir um silêncio. Porque o coração vai falar assim: resistência? Não. Ele não vai resistir à verdade, ele não vai resistir ao que é natural da nossa vida, que é o crescimento. Lembra que o coração é a morada da consciência? Ele está presente para tudo. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito, ele não vai resistir ao processo. Porque o coração já se rendeu, a resposta sempre vem de lá, ele sempre esteve rendido. O trabalho é fazer a mente também chegar nesse lugar. A gente vai fazer uma oração agora, para a gente já começar a liberar um pouco essas resistências, tudo bem? Fecha seus olhos então e vai para aquele lugar de silêncio interno, onde você respira profundamente, onde você dá espaço para toda essa conversa assentar no seu ser, onde você abre o coração para que ele reconheça o que a gente falou e receba essa informação. Deixa o ar entrar devagar no teu sistema. E nessa dinâmica de respirar, de inspirar e de expirar, começa a soltar. Solta as resistências no teu corpo primeiro. Relaxa os músculos do teu rosto. Percebe o quanto que eles estavam resistentes e tensos? Vai fazendo isso com todo o teu corpo, os teus ombros,
teu maxilar, teu abdômen, teu baixo ventre, tuas pernas. Vai soltando as resistências no teu corpo físico. E continua nessa respiração e indo cada vez mais para dentro. A cada respiração, você vai sendo levado um pouco mais fundo, além dos pensamentos da superfície, além das análises, além do barulho da mente, que sempre tem algo a dizer e a concluir e a definir. Você vai estar descendo agora para um lugar mais quieto, mais fundo da tua consciência. O lugar onde as coisas são como são. Antes da interpretação, antes do julgamento, da resistência. Continua descendo, indo mais fundo. Respirando e indo mais fundo. Você está indo na direção do âmago dessa mente que tanto trabalhou para te proteger, que tanto lutou para que tudo faça sentido o tempo inteiro. E ali nesse lugar vazio e escuro, onde nada é, mas tudo é, você encontra ela, a resistência. Ela não é a tua inimiga, ela é uma parte sua que teve medo o tempo inteiro, que não sabia como se render sem se perder, que confundiu controle com segurança e foi fazendo o melhor que podia com o que tinha. E você a vê agora com clareza, com compaixão. E você pode conversar com ela, da forma como ela se apresenta. Diz para ela: eu te vejo. Eu sei que você esteve aqui esse tempo todo tentando me proteger. Eu sei que você segurou tudo que achou que eu não ia conseguir suportar. Eu sei que você fez isso tentando me proteger do jeito que você entendeu como funcionava. Mas eu tô aqui agora, presente, e eu tô bem. Você pode descansar. Sente o que acontece nesse espaço quando você fala isso. Quando você diz para você mesmo internamente que tá tudo bem. Que você pode relaxar. Que você pode se abrir para o processo. E que você pode inclusive se apaixonar pelo processo. Continua respirando nesse lugar. Trazendo luz com muita gentileza para esse âmago, para esse lugar que estava tão escondido, tão tensionado. Vai sentindo quando todas essas amarras, esses nós, essas tensões da resistência são afrouxados, são liberados. E você começa a entender que está tudo bem passar por o processo e que a vida é isso. E você começa a se apaixonar cada vez mais por cada etapa desse trabalho. Porque você está indo na direção do seu eu maior. Como não se apaixonar? Como não viver em estado de paixão constante pelo que você está fazendo, pelo crescimento, pela consciência, pelo lugar de soberania que você está chegando? Como não se banhar em puro amor incondicional diante disso? Diante da tua própria vida, diante da tua própria encarnação, diante da tua própria existência e, claro, diante da dinâmica. Não se renda, solte absolutamente tudo e abra o seu coração, esteja de peito aberto para os convites que essa dinâmica te faz. O render-se não é você se perder, é você chegar exatamente no lugar que você precisa chegar, para que toda essa natureza
essa inteligência soberana que rege a tua existência, a tua dinâmica, possa atuar. E você repousa ali, com extrema confiança, diante dessa soberania, dessa inteligência universal, que rege toda a orquestra da tua vida e da tua dinâmica. Você pode apenas agora dar um comando e verbalizar ou mentalizar a frase: eu me rendo. Respira fundo. Sente a tua consciência habitando o teu corpo. E vai voltando devagar, trazendo com você toda essa confiança e essa rendição para a tua vida daqui para frente. E quando você estiver pronta, você pode abrir os seus olhos e sente como que você se percebe agora. Esse se render, ele não acontece uma vez, é uma prática. É uma escolha que precisa ser renovada, às vezes todo dia, às vezes várias vezes no mesmo dia. Tá tudo bem você fazer isso, porque a gente precisa relembrar, voltar ao nosso estado de natureza de vez em quando, né? E cada vez que você escolhe se render ao invés de resistir, você está dissolvendo um pouco mais tudo o que te separa de você mesma, da sua missão, do seu complemento divino. E se esse conteúdo fez bem para você, te tocou de alguma forma, eu te convido a compartilhar com quem você acha que também está nessa caminhada. E se você não é inscrita ainda aqui no canal, fica à vontade também. E a gente se vê no próximo vídeo.